Vamos seguir aqui para a parte 2 do Cloud, onde nós vamos falar sobre projetos e skills. Quando a gente entra aqui na aba geral, no novo bate-papo, lembra que lá no vídeo anterior eu falei para vocês que ele perguntou para qual cliente que é? Para Lumen? É para Entrelaços? Porque conforme eu já ia conversando com ele já me mostrava, ele já sabe mais ou menos sobre o que eu falo com ele. O problema de estar dentro da memória geral do Cloud é que muitas vezes a gente precisa relembrar ele de alguma coisa. Então, por exemplo, quando a gente está no meio de uma conversa com ele, eu posso falar, se eu abro sempre projetos novos, lembra que, salva na sua memória, eu faço muito com o ChatGPT também, que eu não gosto que use travessões e eu não gosto que use gíria tal. Um exemplo, tá? Quando vai que ele usa assim, esse é meu sobre leveza e propósito. É sobre isso, não é sobre aquilo. Igual o ChatGPT. Porque o celular chora quando vê isso. Sabe essas metáforas? É tipo muito caro o ChatGPT. Então, você pode falar para ele nessa memória, que é esse geral. Olha, eu não gosto que você use metáfora. Eu não gosto que você faça comparativos assim. Salva na memória. Ele vai salvando. Só que o problema da memória é que muitas vezes a gente precisa relembrar ele. Então, qual que é a diferença do projeto? O projeto, gente, que você vai vir aqui. O projeto, ele é uma pasta inteligente dentro do Cloud. É como se você deixasse tudo agrupado, uma coisa específica, que você não vai precisar toda vez ficar relembrando ele sobre o que ele tem que fazer nesse projeto, certo? Você pode adicionar mais informações, só que você não precisa toda vez ter que repetir para ele o que se trata aquilo, tá? Então, aqui, você agrupa as conversas por tema, define um contexto fixo que vale para todas as conversas dentro daquele projeto. Então, aqui, vamos supor, pegar da doutora Juliane. Então, aqui, o que a gente pode fazer? Eu criei um social media para essa médica, tá? E aí, aqui, eu posso adicionar instruções, tá? Sobre informações dentro da conversa com a doutora Juliane. E arquivos. É a identidade visual, é o Google Drive dela. Tem várias coisas que eu posso adicionar. E aqui, sempre que eu for criar uma conversa aqui dentro, ele vai usar tudo que eu já dei de informação para ele. Então, ele vai saber que ele é social media dessa médica, que ela trabalha assim, assim, assado, que ela usa tal forma. Então, aqui, a gente vai dar instruções, um contexto. Eu vou criar um novo projeto aqui com vocês. Então, um novo projeto. Gente, é muito intuitivo. Para você aprender a usar, você tem que fuçar. Ainda que você assista 50 mil aulas do Cloud, você não vai saber fazer tudo o que isso aqui pode te fornecer. Então, qual a sua demanda hoje? E pergunta para ele no que ele pode te ajudar. Você só precisa saber o básico. Onde é o chat, onde é um projeto, onde você conecta com os seus aplicativos, tá? Você quer que ele crie um projeto para você dentro do Canva. Você vai fuçando, como que você faz para fazer tal coisa para mim? Ele vai te responder. Pergunta para ele, saiba perguntar. O que é uma skill? Sabendo isso, meu amigo, você vai longe. Então, aqui, no que você está trabalhando? Então, eu vou colocar assim, projeto professora, ou projeto, deixa eu colocar aqui, projeto curso de stories, sei lá, tô colocando agora. Aí eu venho, o que você deseja realizar? Desejo criar um curso rápido e prático sobre stories do Instagram, tá? E aí você vai colocar objetivo, que tem por objetivo ensinar as pessoas a melhor forma de utilizar os stories, as ferramentas. Meu público-alvo são pessoas de tal a tal idade que têm um negócio próprio. Eu quero fazer em formato de videoaula, entendeu? Vai falando tudo que você quer. Você cria um projeto. Precisa escrever tudo na hora aqui? Não precisa, mas escreve o básico, tá? A memória do projeto aparecerá aqui após alguns chats. Depois que você fizer várias conversas dentro do seu projeto, ele vai salvar algumas coisas dentro da memória. Instruções para personalizar a resposta. Aqui, ele está explicando para você. Feedback explica o processo, o pensamento destaca o problema, pense passo a passo, demonstre o raciocínio dos problemas. Lembra quando eu falei?
que isso ajuda? Se você falar assim, ó, pense passo a passo antes de me responder, tá? Então, aqui você vai dar informações relevantes para as conversas dentro do projeto Curso de Stories. Isso funcionará junto com as preferências do usuário. Então, assim, eu não quero aulas cansativas, quero material de apoio em PDF para todas as aulas. Eu não quero isso, eu não quero aquilo. Pá, 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 pá. Quanto mais detalhe, melhor. Salva as instruções. Ah, eu tenho um arquivo aqui que eu já fiz, que eu peguei, que eu tinha numa mentoria, ou eu tenho a base de um curso que eu já fiz, eu tenho esse arquivo. Adiciona aqui. Adiciona aqui. E aqui, tudo que eu quiser falar sobre o curso de Stories, eu vou falar aqui dentro, tá? Então, por exemplo, quais seriam as maiores dores sobre... Isso aqui eu tô pensando na hora, tá? Quem sabe faz ao vivo ou gravado. Do Instagram dos empreendedores. De dores hoje. Então, isso aqui eu tô pensando. Eu vou começar a indagar ele. Isso se eu não tivesse ainda uma base sobre o que eu fosse fazer. Então, aqui, ó, ele vai elencar para mim. Não sei o que postar todo dia, posto, mas ninguém vê, tenho vergonha, não tenho tempo, não entendo o algoritmo, meus stories parecem amodor. Ele tá me falando aqui as principais dores, ó. Ó, tá vendo? Quer que eu crie um monte de PDF de apoio com estratégia, entendeu? Ele já tá me dando aqui. Só que toda vez que eu vim aqui no meu projeto... eu não vou precisar relembrar ele o que eu estou fazendo. Ele vai começar a criar a memória de tudo que eu estou fazendo. Então, se eu tenho vários clientes de social media, eu vou ter um projeto para cada cliente, por exemplo. Então, isso me ajuda, porque, ó, eu tenho essa aqui, ela é psicóloga. Tudo que eu falo aqui, ó, ela é psicóloga, especialista em criança e adolescente, que trabalha na clínica Entre Laços de Presidente Prudente. Então, tudo que eu falo aqui dentro, ele sabe a linguagem que ele precisa me trazer, porque eu já venho conversando com ele várias vezes. Então, o projeto, ó, aulas do Cláudio no YouTube. Ó, eu subi aqui um arquivo que eu tinha feito já uma apresentação para ele. Então, tudo que você colocar aqui, ó, 1% da capacidade do projeto utilizada. Eu posso subir mais um monte de arquivo, eu posso falar um monte com ele. Então, essa parte aqui de projetos é muito importante, porque você não precisa ficar relembrando o Claude toda vez o que ele precisa fazer, tá? Então, isso aqui é você criar um projeto. Você focar em uma coisa para você não precisar vir repetindo toda vez para ele, e aí você centraliza as suas conversas dentro de um projeto. Então, eu quero um projeto para me ensinar sobre aula de inglês. Eu poderia abrir aqui também. Eu vou apagar esse aqui, que eu não vou utilizar. Então, eu tenho dos meus clientes, eu tenho analista de refinamento estético, eu vou começar a fazer agora para ele analisar os designs que a minha design manda, para eu ver se ele está refinado de acordo com o que a gente está usando no Instagram dela. Então, assim, gente, é perguntar. A mesma coisa aqui, ó. Eu fiz um aplicativo para a escola bíblica dominical. Olha, eu quero um aplicativo de perguntas e respostas que eu possa dividir para a igreja, tal. E ele foi me falando, você vê que essa conversa aqui é gigante, porque para criar um aplicativo, gente, você tem que saber de programação. E eu não sei, mas isso não tem um problema, porque ele foi me explicando o que eu precisava fazer, onde que eu precisava baixar, o que eu precisava fazer aqui dentro do meu computador, e eu ia colocando onde eu copiava, onde eu colava, e eu mandava print para ele, apareceu isso, apareceu aquilo. Ele foi me dando passo a passo de tudo que eu precisava fazer para criar um aplicativo. É surreal. Então, conforme você vai perguntando, ele vai te ensinando. Manda um print, ó, deu errado, tá aparecendo essa mensagem. Eu lembro que teve uma hora, ainda que o meu plano fosse pago, ele me bloqueou por um tempo, ó, você só pode, ou você aumenta os seus créditos pagando, ou você espera até 3 horas da manhã para renovar seus créditos. Então, beleza. Então, eu percebi que quanto mais perguntas eu fazia para ele no dia, mais rápido acabava meus créditos. Então, eu falei, putz, por mais que eu faça pago, tem um limite também. Então, gente, aquele negócio que a pessoa fala assim, eu sempre dou bom dia pro ChatGPT. Oi, chat, tudo bem? Bom dia. Eu sou educado com inteligência artificial. Você tá só gastando seus créditos com pergunta besta, entendeu? Vai direto ao ponto, seja detalhista.
Então, se você vai usar no plano gratuito, é que você tem que largar a mão de ser bobo ainda. Vai dar bom dia pra máquina, gente? Ah, porque um dia vai ter a revolução das máquinas, elas vão ficar bravas com a gente. Gente, sai dessa pilha de ficar dando bom dia pra chat, ficar usando seus créditos com perguntinha boba. Então, deu para entender projetos? Projetos, ele salva todas as conversas, as instruções que você tem dentro de um projeto específico, que você pode dar instruções a mais, só que ele não esquece aquilo que você fala. Ele sabe o seu tom de voz, o seu objetivo, quando você escreve isso para ele, né? É a mesma coisa que criava robozinho no ChatGPT, é o projeto dentro do Cloud. Agora a gente vai falar, aqui no personalizar, das habilidades, que são as skills, que aqui eu preciso que você tenha um pouquinho mais de atenção. Eu só criei uma skill até hoje, eu vou criar mais, porque a princípio pode bugar um pouquinho a cabeça. Eu coloquei no resumo aqui, mas eu vou falar para vocês. O skill é uma capacidade extra que você adiciona no seu Cloud. Então, por exemplo, tem gente que cria... Skill é habilidade, tá? Então, eu vou falar skill porque é o nome que as pessoas vão utilizar, que você vê na internet. Pessoas criam uma skill para deixar com menos cara dos textos da inteligência artificial. Então, aqui, por exemplo, você vai ensinar o Cloud a fazer uma tarefa específica de um jeito. Você vai definir um padrão, você vai criar uma habilidade extra ali dentro. Eu criei projetos daquela doutora Juliane, né, que é dermatologista. Na verdade, ela não é dermatologista, ela é especialista, mas ela ainda não fez a residência. Ela atua na medicina estética. Então, o Cloud, vamos supor, ele é um assistente talentoso. O skill são treinamentos personalizados que você dá para esse assistente, entendeu? Você ensina uma vez e ele aplica sempre. Então, o que eu ensinei para ele? Eu ensinei sobre o perfil do cliente, sobre o público-alvo, padrões validados, coisas que a gente já fez que funciona, o que não funciona que eu quero que ele evite, a linguagem, nunca usar, não é sobre X, é sobre Y, que é uma coisa do ChatGPT, não é para ficar utilizando travessão como separador de ideias ou recurso. Então, assim, é uma habilidade extra que eu treinei ele, tá? Para utilizar, mas eu vou mostrar para você como que o próprio Cloud me ensinou a fazer isso aqui. Isso aqui que está escrito da habilidade, eu não fiz da minha cabeça, tá? Ele me ajudou e ele me deu coisas para validar. Então, toda vez que a gente tem um gatilho... Então, por exemplo, o que é o gatilho? Toda vez que eu estiver falando sobre coisas de dermatologia, ou que eu colocar a médica, que eu ativar esse gatilho para ele, ele sabe que ele tem que ativar esse skill. Vou mostrar agora para você como criar. Então, você vai vir aqui, né, em personalizar habilidades, beleza? Agora, você vai aqui no maisinho, ó. Criar com Cloud, escreva as instruções da skill ou fazer já o upload de uma habilidade. Algumas pessoas, talvez elas vão ter skills prontas para você baixar e utilizar aqui, tá? Ó, tá vendo? O arquivo. As pessoas estão compartilhando o skill do Cloud. Então, se você gostar de alguma skill, você adiciona ela aqui. Skill, habilidade. Então, vem aqui, ó. Criar com Cloud. Ó, vamos começar a criar uma skill. Primeiro, me pergunte o que uma skill pode fazer. Então, aqui, ó, ele vai falar assim, ó. Isso aqui, ele deu essa dica para mim. Peça ao próprio Cloud para te ajudar a criar uma skill. Por exemplo, habilidade, não vou escrever skill, para fazer textos para minha igreja. Textos de carrosséis informativos baseados na Bíblia. Tô pensando nisso agora, tá? E legendas diretas e informativas para posts. Tô pensando em uma coisa agora. Mas agora ele vai me ajudar a montar essa habilidade. E aí eu posso criar um projeto onde eu fale só as coisas da igreja e essa habilidade vai ser utilizada toda vez que eu falar dentro daquele projeto ou toda vez que eu abrir uma nova conversa que não seja no projeto, que seja no maisinho e eu falar sobre igreja, ele ativa automaticamente essa habilidade, entendeu? Ó, antes de escrever a skill, precisa entender melhor o que você quer. Responde essas perguntas. Qual que é o tom? Edificante, devocional, informativo. Tá, vou colocar informativo, mas eu poderia colocar outra opção.
Que tipo de conteúdo você vai precisar? Programação da igreja, legenda de post com versículo. Tá vendo? Qual estilo? Eu poderia ter escrito melhor, mas ele tá tentando já me ajudar. Nível. Tá. Ele já vai começar a montar aqui pra mim. Ó, ele vai começar a criar uma skill agora. Vou dar pausa aqui porque meu computador é lento. Ó lá, gente, ele veio aqui, tá? Deu uma pausazinha. Ó, ele já tem o suficiente para montar. Ó, agora ele vai empacotar para eu instalar. Skill criada, aqui está um resumo. O que está dentro da skill? 3 formatos, a legenda, carrossel, guardiões da qualidade, lista de palavras para evitar, jargão evangélico vazio, seja abençoado, com enchimento, travessões, regra de verificar versículo real antes de entregar, limite de 50 palavras por slide, traduções preferenciais. Tá vendo aqui, ó, não foi eu que criei isso. Foi ele que criou, tá? Foi ele que criou. Agora, eu preciso vir... Tá vendo que ele tá mandando eu salvar? Eu vou vir alterar. Use apenas versão ARA, revista Almeida atualizada. Isso aqui, gente, eu tô sendo muito vaga no que eu quero. Quanto mais informação eu colocar nessa habilidade, melhor. E eu sempre posso estar atualizando. Então, aqui, ó, ele vai alterar. Tá executando o comando. Olá, ó, programação do evento. Olá, amados irmãos, eu tenho que ver. Agora eu vou falar aqui. O que é que eu vou falar para ele? Ó, atualizada skill. Faça um modelo de conteúdo em carrossel sobre a Páscoa para eu apontar o que quero ou não quero. Um exemplo, tá? Quanto mais informações eu der aqui, ou pedir para ele me trazer algumas coisas, mais eu vou conseguir refinar essa habilidade. Então, toda vez que eu for fazer alguma coisa da igreja, eu estou criando uma habilidade. E eu posso usar várias habilidades. Então, a habilidade de criar texto persuasivo. Isso aqui você vai definir qual habilidade você quer que ele utilize. Ó, a Páscoa além dos ovos de chocolate. O que realmente aconteceu naquela semana? Ó, a Páscoa virou feriado de chocolate, a minha alma... Então, eu vou fazer aqui, ó. Me diz o que achou, o que ficou, o que tiraria, o que mudaria. Eu não quero que fale sobre o chocolate. Um exemplo, tá? Apenas sobre o verdadeiro significado. Ó, o que a morte e a ressurreição de Jesus significa para você? Conta nos comentários. Não quero CTAs nos conteúdos. Um exemplo, tá? Ele vai atualizando a habilidade. Ó, eu preciso ler, tá? O que ele tá falando, ó. Um versículo por slide, ó. Aqui ele já atualizou, que não pode usar outra versão. Nunca citar versículo sem explicar o que ele significa. Isso aqui eu vou tirar, porque nada a ver. Ele pode citar um versículo sem explicar. Exemplo de tema por categoria. Aqui, gente, eu vou dar informação para esse skill, tá? Ó. E aqui ele vai atualizando conforme o que eu vou gostando ou não gostando. Ó, aqui ele está explicando sobre versículo, não é? Uma coisa que eu não quero que ele faça. Ó, se o usuário não informar tudo, perguntar apenas o essencial antes de começar. Não travar por falta de detalhes. Ele está me ajudando a fazer essa skill. Então, aqui eu vou atualizar ela. Então, vou colocar aqui, ó. Coloque o endereço da igreja nas legendas. Avenida. Eu posso salvar isso no projeto ou na habilidade. 661, rancharia. A habilidade, gente, é como se você estivesse dando um treinamento para o seu assistente. Lógico que no projeto você já dá muita coisa, só que a habilidade você vai aperfeiçoar. Então, o tom da linguagem, ou a maneira de tirar a cara de inteligência artificial nos textos, é você que vai treinar as habilidades que você precisa. Aí, eu vou mostrar uma conversa que eu vou utilizar essa habilidade, ó. Pronto, o endereço vai aparecer automaticamente em todas as legendas de post, tá? Depois que você vai mexendo, você pode baixar essa skill, que vai vir um arquivo, que é o que as pessoas compartilham. Lembra que eu tô falando pra vocês que as pessoas vão oferecer skill pra vocês na internet? Que é onde você vai ali e adiciona um skill. Porque as pessoas baixam aqui. Ou você salva aqui, que é dentro do seu próprio cloud. Ele já tá salvando, ó. Habilidade salva. Tá vendo? Vou clicar em gerenciar. Olha ela aqui. Da medicina estética e da igreja. Então, ela tá aqui, ó. Fiz muito rápido, tá muito, muito ralo, entendeu? Ó, eu posso aqui editar, tá bom?
ou experimentar no chat. Vamos supor aqui, ó, que é o quê? Vamos que eu tô aqui no chat. Então, aqui, ó, me dê 3 ideias de conteúdo sobre a Páscoa cristã. Ele aqui, ele já vai, automaticamente, ele vai lembrar nas ideias, ele vai colocar, ó, Reading Church Content Skill. O que ele está fazendo? Eu coloquei algo que tem a ver com igreja. Ele está lendo a skill da igreja. Entenderam? Porque eu não preciso acionar aquela habilidade. Eu estou falando sobre um assunto que ele sabe que eu estou falando. Ó. Porque quando eu venho aqui, ó, no maisinho, que eu posso... Tá vendo? Habilidades, ó. Igreja. Tá vendo? Se eu clicar... Igreja, conteúdo. Ó. Use esse skill sempre que for criar conteúdo para redes sociais de uma igreja cristã evangélica. Eu não coloquei nem o nome da minha igreja. Devia ter colocado, né? Adicionar para carrosséis temáticos baseados na Bíblia. Tá vendo? Ó, vou deletar. Ó, ele sabe que ele tem que usar esse skill. Se eu clicar em habilidade e colocar da medicina estética, ó, use esse skill sempre que você for criar, ó. Se eu colocar aqui... Peraí que agora ele tá enrolado. Se eu colocar aqui, eu tô no chat, eu tô no maisinho. Se eu colocar aqui, ó, me dê 3 dicas de uso de ácidos para manchas na pele. Eu tô na mesma conversa onde eu falei da igreja, eu vim falar sobre pele. Aí o que ele vai falar? Reading, Aesthetic, Medicine Skill. Ele tá lendo a habilidade de medicina estética. Que eu falei sobre o assunto. Entendeu como as skills funcionam? Então, ó, dentro de uma conversa, dentro do chat, ele falou da igreja, usando a habilidade da igreja, e falou sobre a medicina estética. Porque o tema que eu falei, ele entendeu. Isso é uma skill, é uma habilidade, é você treinar. Treinar ele para fazer alguma coisa de alguma forma, tá? Essa é a skill. E algumas pessoas vão oferecer para vocês, olha, eu tenho uma skill que tira a cara de inteligência artificial de todos os seus textos. E às vezes ela quer que você baixe e você adiciona lá. E você utiliza ou não aquela skill toda vez que você quiser utilizar, tá? Quando você está falando sobre determinado assunto. Se é uma coisa que tira a cara de inteligência artificial dos seus conteúdos, você pode utilizar para todos os seus conteúdos aquela skill. Ou você pode pedir, não utilize a skill tal coisa aqui, tá? Sempre lembrar de falar. Então, memória. Ele guarda quem você é de uma forma geral, memória geral. Projeto. Organiza contexto ali, contexto cada área, ele organiza suas conversas dentro de uma área específica, com instruções específicas, para você não precisar ficar repetindo tudo de uma vez. E skill, ele define como as tarefas específicas devem ser feitas. Toda vez que eu for fazer um conteúdo que eu falar de igreja, eu tenho que usar versículos da Bíblia tal, eu tenho que colocar o endereço da igreja e eu preciso falar, entendeu? Essa é a skill, é um treinamento especializado. Então, essa é a configuração de uma skill, que é uma habilidade que eu vou dar para ele, que eu mostrei para vocês, que fica aqui em personalizar. Conectores, vou conectar o meu cloud nos aplicativos, a gente vai falar um pouco sobre isso depois, e as skills, que são as habilidades. Próximos vídeos que eu vou trazer para vocês na próxima semana, a gente vai utilizar o Cowork e eu vou mostrar para vocês como que a gente consegue fazer muitas coisas através de aplicativos conectados. Vocês vão ver que assim, ó, é surreal. Então, nesses 2 vídeos que eu publiquei agora, uma estrutura geral do Cloud. E também vou mostrar para vocês o Cloud dentro do Google Chrome nas próximas aulas. Mostrei para vocês sobre projetos e habilidades. Então, baixa o Cloud, usa gratuito, vai vendo o que ele pode fazer para vocês. E semana que vem a gente volta com Cowork e volta com conectores e volta com o Google conectado com o Cloud, que assim vocês vão ver o que isso aqui é capaz de fazer. É claro que eu e ninguém na internet vai conseguir mostrar tudo que você pode fazer com ele. Mas o objetivo desses vídeos, que talvez vão ser 2, 3, 4, 5, é para que você possa usar e não fique tão perdido assim quando as pessoas falarem de cloud perto de você. Espero que vocês gostem e até os próximos vídeos sobre o cloud.